Olá pessoas, bem-vindos à sétima aula Orógenos Acrecionários, a fábrica de magmas onde constitui grande parte das cadeias montanhosas. Será que essa fábrica de magmas é realmente essa fábrica de magmas inteiro? Será? Na verdade, agora a gente vai pegar o início do consumo de litosfera oceânica. Vamos sair de limites construtivos e entrar em limites destrutivos. E aqui a gente vai enxergar como que essa dinâmica de afundamento da placa versus a convergência. Quais são as influências disso nas associações petrotectônicas? Como que isso pode gerar ou não magma? Então a fábrica de magmas pode nem chegar a gerar magma. Tem partes de orógeno acrecionário que nem tem arco, simplesmente tem deformação. E a gente vai ver todas as implicações disso, tanto petrotectônicas, petrogenéticas, estruturais, a zona de subducção, qual que é a influência dela, que tipo de rocha que vai ter ali. E isso é algo importantíssimo também do ponto de vista metalogenético, porque a zona de subducção é uma coisa fantástica para metasomatizar o manto e fazer um depósito mineral. Se for pegar, tem os VMS, os depósitos associados a limites construtivos, a limites divergentes, onde o manto está ali bem na capinha, fazendo a crosta oceânica, a litosfera oceânica, mas o acesso não é tão fácil, a não ser quando tem um ofiolito, uns restos de litosfera oceânica aí no meio da continental. Na zona de subducção, a gente tem a parte do orógeno acrecionário, o orógeno acrecionário, onde a zona de subducção está metasomatizando o manto de forma adoidada e levando tudo quanto é depósito para a gente aqui. Então vamos entender todo esse espaço. Aqui de cara, vamos entrar no ciclo de Wilson. A gente já tinha visto saindo do cráton estável, começando um processo de rifteamento, entrando numa bacia oceânica bem madura, e agora a gente vai começar a consumir isso. Vamos começar a consumir nossa litosfera oceânica, e essa aula é sobre todo esse estágio acrecionário aqui, com todos os seus componentes associados. Aqui do lado eu coloquei os múltiplos ciclos de Wilson. Os múltiplos ciclos de Wilson, na verdade, é a história de quebra e constituição de continentes ou supercontinentes. Mas algo que é interessante é a gente pensar que nem todo ciclo é completo. Muitas vezes o ciclo para num cráton estável, ou num aulacógeno, um início de rift que é botado vira um aulacógeno, ou numa bacia oceânica, ou até mesmo num orógeno acrecionário. Pensa que, por exemplo, a região dos Andes, que é o orógeno acrecionário mais famoso, a gente tem subducção há pelo menos 350 milhões de anos e provavelmente nunca vai conseguir consumir o Pacífico inteiro. E a gente deve estagnar nessa parte aqui. E entra agora num outro conceito, que é o conceito de orogenia episódica. Para consumir um oceano grande, a gente não consegue fazer por uma zona de subducção única. Chega uma parte que você já jogou tanto material para o manto, mas tanto material para o manto, que o afundamento não consegue mais compensar e é estagnado, basicamente, esse processo, e pode começar uma outra zona de subducção em um outro lugar. Basicamente, assim, é difícil você subduzir um oceano muito grande de uma vez só. Imagina o Pacífico, que eu acabei de falar, para ser subduzido, ele já está sendo subduzido há muito tempo e a gente pode ser que desestabilize em outra parte e comece uma outra zona de subducção, gerando um arco de ilha de litosfera oceânica sobre litosfera oceânica. E as outras continuem, às vezes até ativas, mas em menor proporção, não consumindo tanta litosfera quanto consumia antes. A ideia é sempre, a litosfera que está em desequilíbrio vai quebrar e iniciar uma subducção. Geralmente é a litosfera mais velha, que está mais suscetível a quebrar por estar mais densa. Tem um artigo bem interessante que eu vou deixar na descrição, que chama Collision versus Mental Viscosity, que coloca exatamente como que esse freio pela viscosidade do manto, quando você já está com material demais, como essa viscosidade ela funciona, ela atua como um freio para a zona de subducção. Tipo, ó, não dá para jogar mais material aqui. E aí acaba aquela freia e começa a entrar uma subducção em algum outro ponto. Então, entendendo os estágios, os ambientes tectônicos, colocando cada rocha no seu lugar. É muito bom, é muito importante a gente ter a noção de que a Terra ela tem um balanço de massa que atualmente está em equilíbrio. A gênese de crosta, a gênese de litosfera, ela é compensada pelo seu consumo. Então, se por um lado, nas regiões de cadeia mesoceânica a gente está criando litosfera, criando crosta, perdão,
Nas zonas de trincheira, a gente está consumindo. Na região de subducção, a gente está consumindo. Atualmente, a gente tem um balanço disso. O tanto que está gerando é aproximadamente o mesmo tanto que está consumindo. Na aula de supercontinente, eu vou falar um pouco mais sobre esse estágio. Então, a gente já saiu de um cráton estável até uma bacia oceânica na última aula, e agora a gente entra nessa parte aqui do arco vulcânico com a trincheira, a melange e todas as rochas e depósitos associados. Para entender um pouco sobre orógenos, eu deixei também na descrição aqui desse vídeo aquele que eu coloquei antes só para trazer a classificação dos orógenos, relacionando interação entre placas, a organização, o arranjo estrutural, o nível de preservação do orógeno, como que dá para classificar isso tudo. Não vou entrar nessa parte aqui porque tem um vídeo só para isso que está aqui na descrição, esse vídeo aqui do lado. Os estágios acrecionários e colisionais. Bem, vai ter uma variação em termos de rochas geradas de acordo com o tipo de orogenia. Se a gente tem, por exemplo, uma litosfera oceânica subduzindo em litosfera continental, que é o estilo andino, a gente vai ter um arco cordilheirano ou um arco magmático, ou até arco andino, de tão estiloso a área tipo seus Andes tem inclusive arco andino. Isso tudo, quando a gente acaba de consumir o oceano, gera uma colisão continente-continente, porque você está consumindo toda a litosfera oceânica e indo do continente A rumo ao continente B. E aí gera um orógeno colisional estilo himalaiano. A outra forma, se a litosfera oceânica entra em subducção dentro da própria litosfera oceânica, a gente gera um arco de ilhas. É muito comum na porção oriental do Pacífico, eu vou mostrar alguns exemplos no vídeo 3 dessa aula aqui, e pode gerar uma colisão de um terreno, de um arco de ilha, com um continente. E pode ter outra colisão de outro arco de ilha, dependendo do tamanho do oceano e da orogenia episódica que a gente tiver. Entrando agora nos componentes tectônicos, vamos deixar bem claro, separado aqui, que a gente tem um fronte vulcânico no arco magmático, a região do retroarco, que é onde vai estar a melange com a trincheira, e é onde a placa está sendo subduzida, e a gente tem a região de retroarco, que é onde tem a bacia de retroarco, dependendo do ângulo da subducção, pode até gerar oceanização. Vou falar disso mais para frente, acho que no vídeo 2 ou 3. Então, basicamente, o fronte do arco, o arco principal, que é onde tem o magmatismo, a zona de antiarco, que é onde vai ter a bacia de antiarco, melange, sutura, e a zona de retroarco. É bem interessante a gente entender o orógeno acrecionário, porque ele representa muito bem o ciclo das rochas. A gente pegando todo esse esqueminha aqui, desde saindo de um magma parental e começando a diferenciar, a partir do momento que a gente chega na suíte toleítica e começa a diferenciar, a gente sobra um resíduo ultramáfico e começa a gerar a suíte cálcio-alcalina expandida, que é exatamente a suíte que é gerada num arco conforme ele vai ganhando mais maturidade, conforme vai tendo cristalização fracionada. Na região do arco magmático, a gente vai ter muita sedimentação de fragmentos líticos, principalmente, de arenitos mais sujos, e a gente vai ter o único lugar na Terra onde tem faces xisto azul. Além da face xisto azul, a gente também vai ter todo o metamorfismo barroviano indo de xisto verde, anfibolito, granulito. Ou seja, dando nome aos bois, a gente sai de componentes gabróicos basálticos de rochas máficas, tem a diferenciação para um resíduo ultramáfico, vamos para componentes de dioritos, granodioritos, até granitos, dependendo do grau de diferenciação. Vai ter a parte de sedimentos líticos, tanto no retroarco quanto no antiarco, o xisto azul, geralmente com glaucofana, que é um mineral índice, e todo esse conjunto vai ter diversas porções que eu posso metamorfizar, chegando até a faces granulito. Vou mostrar isso daqui a pouco. Então, o estágio acrecionário de um orógeno, essa fábrica de magmas, a gente sai desde componentes muito máficos até intermediários, podendo chegar a félsicos de acordo com a cristalização fracionada. A gente vai ter tanto a série contínua do plagioclásio cálcico indo para o plagioclásio sódico, saindo de temperaturas altíssimas, da casa de 1000 graus, até chegar a 600, 550 graus. E também vamos ter representantes da série descontínua, de olivina, piroxênio, anfibólio e biotita. E quanto mais diferenciado, mais enriquecido em elementos
incompatíveis em elementos móveis, e a gente vai chegando para coisas mais alcalinas, para rochas, para granitos, às vezes até sienitos, dependendo do grau de diferenciação, mas aí tem que ser uma diferenciação gigante. Geralmente as rochas magmáticas do Arco, elas vão ser tonalitos e granodioritos, chegando até um granito, que a gente ficaria nessa partezinha aqui. Mas eu vou detalhar mais disso daqui a pouco. Entendendo então a evolução de um arco magmático, a gente tem que entender a evolução desse melt. A gente vai sair de uma rocha parental ultramáfica e indiferenciada, e conforme a gente vai passando pelos diferentes estágios de cristalização fracionada, a gente começa a fazer magmas intermediários até magmas absurdamente félsicos. Isso tudo vai ser de acordo com a maturidade e diferenciação do meu magma. Então, esses triângulos aqui, tanto esse que está crescente nesse quadro aqui, nesse rumo, e esse daqui que está de baixo para cima crescente, eles mostram o grau de maturidade do meu arco, saindo de componentes ultramáficos até félsicos, saindo de coisas ricas em olivina e piroxênio, chegando até porções que são basicamente feldspatos e quartzo, com um pouquinho de biotita e anfibólio, dependendo da hidratação que eu tiver. A maturidade ela vai aumentar proporcionalmente com a diferenciação magmática. Então, no estágio 1, eu tenho um magma máfico ultramáfico parental. Depois dessa cristalização fracionada, dessa diferenciação, meus elementos móveis incompatíveis eles vão para um primeiro melt fracionado. Esse melt pode ser ainda básico ou intermediário, e conforme ele vai fracionando, eu vou chegando cada vez em um arco mais senil, cada vez em um arco mais maduro. Eu vou colocar sobre essa parte de características químicas da rocha no próximo vídeo, detalhando o magmatismo como um todo. O que a gente tem então no arco? No início, as partes do melt parental ainda estão muito próximas aqui. As primeiras intrusões tendem a ser básicas a intermediárias. Conforme a gente começa a dar uma diferenciação, começa a ter maior uma assimilação da placa de cima também, principalmente se a placa de cima for continental, a gente vai criando cada vez termos mais ácidos com a cristalização fracionada. Quanto maior o consumo da placa que está sendo subduzida, maior o retrabalhamento, maior o fracionamento, mais maduro vai ser meu arco e maior a variação composicional vai ser o meu melt. Vai chegar um ponto que a gente vai conseguir até visualizar diversos componentes tectônicos de uma margem passiva e ativa no mesmo setting, com tudo isso interagindo, com um metasomatismo absurdo acontecendo no manto para todo lado aqui, gerando diversos tipos de depósitos que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Valeu!